Oi, como é que vocês estão? Nesse vídeo aqui eu vou apresentar a vocês o meu perfil literário. Quem me convidou para fazer esse vídeo foi a Paty, do canal Patrícia Lima. Então, caso vocês não conheçam o canal da Paty, eu vou deixar ele aqui no card e também na descrição para vocês irem lá conferir e também, claro, assistir o vídeo, do perfil literário dela. Esse vídeo aqui consiste em mostrar para vocês coisas que eu gosto de encontrar nos livros, coisas que eu gosto de ler, nos livros. E aí eu vou escolher um livro para representar essa determinada coisa, essa determinada característica. Por exemplo, quando eu vejo que um livro ele apresenta essas determinadas particularidades, geralmente eu coloco ele na minha wishlist. Pode ter ficado um pouco confuso agora explicando para vocês, mas na hora em que eu for apresentando os livros, vocês vão entender. Então, se você vai continuar assistindo esse vídeo, não esquece já de deixar seu like, de se inscrever no canal caso não seja inscrito e também ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você for comprar qualquer coisa na Amazon, não esquece de comprar pelo meu link, que assim você vai estar contribuindo para que eu continue produzindo conteúdo na internet. E é claro, também me siga no Instagram e no Twitter, que eu tô sempre postando novidades por lá, além de conteúdos, complementares. E o último recado antes de começar o vídeo é que agora eu tenho meu próprio talk show, que é o Samantha Belletti Show. Se você não conhece ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card para vocês irem lá conferir. Até agora já teve 2 episódios e o próximo é nesse sábado às 17 horas. Nesse talk show eu faço entrevistas e brincadeiras com convidados do meio literário. E caso você não consiga assistir aos programas ao vivo, todos eles já estão salvos e vão continuar salvos, então é só ir lá dar uma olhadinha. Agora sim, vamos falar do meu perfil literário. Quem me conhece sabe que eu adoro o mistério. Não importa o gênero do livro, eu gosto de mistério, eu gosto de segredos. Geralmente tem bastante mistério, livro de suspense, em thrillers, que é aí um gênero que eu adoro. E eu adoro livros que têm pontos de vista diferentes, sejam 2 pontos de vista ou diversos. Para ilustrar isso, eu escolhi então Em Águas Sombrias, da Paula Hawkins. Vocês estão vendo a fotinho dele aqui do lado. Eu não peguei o livro físico para mostrar nesse vídeo porque eu ia ter que pegar a escada, subir. Enfim, ia dar muito trabalho. Eu acho que tá tudo certo em eu mostrar só a imagem. Eu lembro que quando foi lançado e teve o burburinho no BookTube, muita gente não gostou, porque, se eu não me engano, tem mais de 10 pontos de vista diferentes. E eu, gente, adorei. Eu adorei o livro, eu adorei ter tantos pontos de vista. Eu acho que eu nunca tinha lido um livro dessa forma. Eu não sei como que seria, minha experiência hoje. Eu tenho resenha desse livro aqui no canal, mas já adianto pra vocês que é bem antiga, então eu nem sei como é que tá. E eu não lembro direito sobre o que o livro trata, até porque, como eu disse, faz anos e a minha memória pra histórias de livros, assim, costuma não ser muito boa. Acho que é porque, como a gente lê muito, vai esquecendo. Ou, sei lá, talvez seja só a desculpa que eu esteja arranjando mesmo. Se você tem uma memória ótima para histórias, me conte aqui na descrição, porque, quer dizer, nos comentários, porque eu realmente, eu não tenho muito não. Como eu disse, não precisa ser tantos pontos de vista, que nem Águas Sombrias, mas eu gosto sim que os livros tenham aí mais de um ponto de vista, principalmente esses livros de suspense. E outra coisa que eu também adoro em thrillers é intercalar presente com passado. E aí eu peguei A Garota do Lado, do Charlie Donlia. Nesse livro aqui, uma jovem é encontrada brutalmente assassinada. E aí, como na maioria dos livros que intercalam o presente com o passado, nesse aqui a gente, no presente, vai acompanhando a investigação, para tentar adivinhar quem é o assassino. E o passado, então, conta a história dessa jovem, como que era a vida dela antes de ser assassinada, quem eram os amigos, a família, e o que de fato levou, para que esse assassinato acontecesse. E aí, enquanto o passado vai chegando no presente, a gente vai descobrindo o assassino. Então eu gosto bastante desse tipo de quebra-cabeça. E como eu falei no início, eu adoro livros que têm mistérios, mas não necessariamente precisam ser thrillers. E para representar isso, eu escolhi Eleanor Oliphant, está muito bem, da Gail Honeyman. Esse livro aqui eu li recentemente. Quem viu minha TBR do mês de agosto, ele estava lá. E, gente do céu, eu amei. E eu vou vir falar mais sobre ele em outros vídeos aqui no canal. Mas é um livro de drama, é sobre uma jovem mulher que ela é extremamente solitária. E aí, quando ela acaba ajudando a salvar a vida de um senhor, a vida dela começa a mudar. E a gente vai vendo que ela tem aí diversos segredos e traumas do passado. Então, durante a leitura, a gente vai bolando aquelas teorias, que é algo também que eu adoro, bolar teorias em livros, para tentar descobrir de fato qual é o passado dessa personagem, o que aconteceu na vida dela para ela se tornar quem ela é hoje. Então é um livro que tem vários pequenos segredos que fazem a diferença na história, mas não é um livro de suspense.
Próxima característica que eu adoro em livros são personagens fictícios, mas que parecem ser muito reais. E é claro, eu não poderia deixar de falar de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Você provavelmente já ouviu falar sobre esse livro, afinal de contas, é de fato aí um dos livros mais queridinhos de todo booktuber. Ele vai contar a história da Evelyn Hugo, que é uma atriz dos anos 50, e gente, quem leu esse livro vai me entender. Me deixa aqui nos comentários se você também concorda comigo. A vontade era de terminar o livro e assistir os filmes que a Evelyn Hugo fez, que a Evelyn Hugo protagonizou. Só que, claro, isso infelizmente não é possível, né? Porque, como eu disse, ela é uma personagem fictícia. Mas a autora escreve de uma forma tão real que parece que tudo aqui aconteceu. Parece que, de fato, a gente está lendo uma biografia da Evelyn Hugo. Então, se você não leu ainda, né, dá uma acelerada aí no passo pra conferir essa leitura maravilhosa. E ainda falando sobre personagens, uma das coisas que eu mais gosto nos livros é ter aquela sensação de que a gente tá entrando na mente dos personagens, que a gente tá vasculhando os pensamentos. E quem faz isso muito bem é a Liane Moriarty, e eu escolhi pra falar aqui O Segredo do Meu Marido. De fato, a Liane descreve os pensamentos de uma forma, assim, que dificilmente eu encontro em livros. Nós, na vida real, né, não temos pensamentos lineares. A gente, às vezes, está pensando numa coisa, daqui a pouco já está pensando em outra. Às vezes, a gente está vivendo uma coisa, mas a nossa cabeça está em outro lugar. E a Liane, gente, faz isso formidavelmente com os seus personagens. O que acaba, né, tornando os personagens ainda mais reais, que é um dos pontos que eu falei aí anteriormente com Evelyn Hugo. A Liane, na verdade, é um prato cheio de tudo que eu adoro em livros. O Segredo do Meu Marido não é um livro de suspense, não é um thriller, mas tem muito mistério. Além disso, tem diversos pontos de vista diferentes, sem contar que é um drama familiar, e eu amo isso. E ela apresenta, então, diversas histórias de diversas pessoas diferentes que acabam se ligando. Eu acho que é por isso, então, que eu amo tanto a Liane, sabe? Porque ela, de fato, traz muitas das coisas que eu acho incríveis num livro só. E aí, como eu disse no livro da Liane, né, eu adoro conhecer diversas histórias de diversas pessoas diferentes que se conectam. Então, para isso, eu escolhi Becos da Memória, da Conceição Evaristo, que eu fiz essa leitura esse ano, foi uma leitura maravilhosa, eu estou realmente encantada por Conceição Evaristo. E aqui a Maria Nova, ela vai nos contar histórias de diversas pessoas que moram na mesma comunidade que ela e que estão passando aí pelo mesmo problema, que é o desfavelamento. Então é interessante saber sobre a vida de cada uma dessas pessoas, como que era a vida delas antes e de que forma, né, elas estão enfrentando aí essa mudança. É um livro incrível e é muito emocionante conhecer de fato a vida de todas essas pessoas que estão aqui. E uma coisa que eu tenho buscado cada vez mais é ler livros de autores com protagonistas de grupos minorizados, como mulheres, negros, LGBTQIA+, e eu selecionei então o livro Despertar, da Octavia E. Butler. Por enquanto é o único livro da autora que eu possuo, mas quero todos os outros com certeza. E eu peguei a Octavia aqui porque, além de ela ser uma mulher negra, ela escrevia ficção científica, que é, digamos assim, um gênero dominado aí pelos homens. E fora que a Octavia, né, conseguia trazer para os livros dela discussões sobre classe, sobre raça, sério, gente, maravilhosa. E, meu Deus, eu preciso muito, principalmente de Kindred. Então, se alguém quiser me dar de presente, gente, me chama aí, que eu passo meu endereço. Aquelas, né? Não, mas falando sério, eu tenho que comprar urgentemente Kindred. Se você já leu, também me deixa nos comentários e me conta o que achou. E uma coisa que eu tenho feito bastante esse ano é ler livros que me ensinam algo. Pode ser um fato histórico, uma cultura, ou algo até mesmo que eu nunca tinha ouvido falar. E se você me acompanha aqui no canal, você já até sabe qual livro que eu vou mencionar aqui, que é Herdeiras do Mar, da Marilyn Brett, e HQ Grama. Essas leituras aqui fizeram eu saber mais sobre as mulheres de conforto, que foram as mulheres, as jovens escravizadas sexualmente durante a Segunda Guerra Mundial, jovens dos territórios que estavam sob domínio do Império Japonês. Além disso, Herdeiras do Mar me fez conhecer as histórias das Haenyos, que são as mergulhadoras sul-coreanas, que é um trabalho que já existe há muito tempo. E se você quiser saber mais sobre isso que eu tô falando, não deixe de assistir as resenhas, né, que eu tenho dessas duas obras. Então são livros muito especiais, foram leituras que me marcaram muito esse ano. De fato, tá aí entre as melhores leituras da minha vida.
Então eu não poderia deixar, claro, de mencioná-las aqui no meu perfil literário. E, gente, só um adendo. Eu não tô falando muito sobre esses livros porque eu já fiz vídeo sobre a maioria deles. Então eu vou deixar aqui na descrição o nome do livro, o link da Amazon, caso você tenha interesse em comprar, e o vídeo em que eu falei sobre ele. Assim fica mais fácil, caso vocês tenham interesse, né, de saber mais sobre cada um deles. Eu não tenho o costume de ler muitas biografias, mas uma coisa que eu adoro são HQs de não ficção. E aí, para representar elas, eu escolhi Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias, do Jefferson Costa. Aqui ele vai contar pra gente a história de sua família no sertão nordestino. É uma HQ super emocionante, é uma HQ muito brasileira. A gente vê os personagens, o sotaque, o Jefferson manteve tudo isso, sabe, de uma forma tão real aqui. Então, é uma HQ realmente muito especial, sem contar, gente, que ela é maravilhosa, né? O Jefferson, ele detona, ele arrasa nos desenhos. Então, se você não conhece, tem vídeo aqui no canal, como eu falei, vou deixar tudo aqui na descrição para vocês saberem mais. E recentemente eu fiz no Instagram um post, se você não me segue lá, gente, me siga, sobre HQs de não ficção. E aí eu dei algumas dicas, o pessoal adorou. Eu quero saber se vocês aí que assistem o meu canal no YouTube têm interesse em que eu traga esse conteúdo pra cá também. Aí eu posso indicar, né, algumas HQs de não ficção, algumas delas são biografias, autobiografias, reportagens gráficas. Então me contem aqui nos comentários se vocês têm interesse. Outra coisa que eu adoro é aqueles livros, aquelas histórias que te pegam de surpresa e entregam assuntos que você nem imagina. Isso aconteceu comigo em Recursão, do Blake Crouch. Eu tava esperando só um livro de ficção científica, talvez com uma viagem no tempo, porque, enfim, tinha ouvido aí uns burburinhos. Mas, gente, esse livro é de ficção científica, mas ele também é um thriller, ele também é um romance. Ele, assim, eu fiquei lendo e ele foi me entregando umas coisas que eu nem imaginava, sabe assim? Então, de fato, é um livro que quanto menos você souber, melhor. Eu até disse isso também no vídeo de leituras do mês, porque pra você ter essa experiência que eu tive, sabe? De ir esperando uma coisa e ele te entregar mais do que você estava imaginando. Eu talvez tenha ficado um pouco repetitiva, mas é para afirmar bastante o que eu quero dizer sobre isso. E além disso, é aquele livro de explodir a cabeça e eu amo também esse tipo de história. E falando em livros que deixam a gente assim louco, eu adoro umas bizarrices. Seja livros com histórias de psicopatas, serial killers, até livros com sobrenatural, tipo Stephen King. Mas eu peguei um que eu li recentemente aqui para mostrar para vocês, que é A Profecia, do David Seltzer, que aqui, né, a gente vai estar falando do filho do diabo. Então é um livro bem bizarro, bem sinistro. E de fato eu adoro esse tipo de história. Não só em livros, como também eu amo filmes de terror e tudo mais. Então se a pessoa fala que o livro é bizarro, eu já tô adicionando ele na minha wishlist. E aí talvez venha a pergunta, né? Tá, Samantha, mas você não lê coisas mais leves? Ou livros de jovem adulto? Eu leio sim, gente. Eu até curto ler um YA, mas eu curto ler o YA que tem aí representatividade e que aborde assuntos que merecem e que devem ser discutidos. Então, para isso, eu peguei Menina Feita de Estrelas, da Ashley Herring Blake. É um livro que traz, então, uma protagonista LGBTQIA+, e coloca essa protagonista numa situação extremamente difícil. O irmão dela, o irmão gêmeo, o melhor amigo da vida dela, é acusado de estupro. E aí é interessante ver como ela e como a família vai reagir diante disso. Por exemplo, a mãe dela e ela se dizem feministas e lutam pelos direitos das mulheres, mas o que vai acontecer quando de fato, né, o filho e o irmão então é acusado de um crime tão horroroso? É um livro, né, de jovem adulto, mas ele tem essa carga, ele traz essa discussão e tem partes, assim, como vocês já imaginam, bem pesadas. Mas sério, gente, é uma leitura incrível e fica a dica então pra vocês. E também, claro, tem resenha no canal, todos os links aqui na descrição, como eu já disse. E agora chegou a vez do último, mas de certa forma resume um pouco de tudo isso. Como vocês já puderam perceber, eu gosto sim de histórias fortes, eu gosto daqueles dramas, sabe, que envolvem assuntos pesados, sim, que fazem a gente sofrer, mas que no fim das contas fazem o quê? A gente pensar. Aqueles livros que não terminam quando acabam, não acabam quando terminam. Deu pra entender? Que é aquelas histórias, né, que a gente continua pensando mesmo depois de já ter terminado a leitura.
E para resumir tudo isso, eu escolhi o Fique Comigo, da Ayobami Adebayo. Gente, este livro aqui, eu falei sobre ele nas minhas leituras de julho. E assim, ele arrebentou, ele quebrou o meu coração. É o tipo de livro que eu comentei com a minha amiga, que a cada final de capítulo era um palavrão, sabe? Porque, meu Deus, é sofrido. É um tipo de livro que também vai te entregar mais do que você imagina. Além disso, traz representatividade. A autora é nigeriana, o livro se passa na Nigéria, então a gente também conhece um pouco da cultura deles. Fora que também tem os seus segredos, então a gente vai descobrindo também aos poucos e vai montando quebra-cabeça, de certa forma. Gente, sério, esse livro é genial. Eu fiquei chocada que esse aqui é só o primeiro romance da Ayobami Adebayo. E eu tô assim, por favor, mulher, escreva outros livros, tragam outros livros dessa mulher pro Brasil, porque é simplesmente fantástica. E é o livro, como eu disse, né, que faz a gente ficar pensando dias e dias após terminar. Então eu decidi finalizar com esse livro porque ele resume muito bem, na verdade, o meu perfil literário. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, né? A pilhinha aqui ficou quase mais alta que eu. Ficou um vídeo meio longo, eu acho, mas eu espero que vocês tenham acompanhado até o final. Me deixa aqui nos comentários se vocês ficaram até o final do vídeo. Não esquece de ir lá no canal da Patrícia Lima conferir o perfil literário dela também. Patrícia, muito obrigada pelo convite, eu amei fazer esse vídeo. Deixo aqui o meu convite a todos vocês. Podem responder aqui nos comentários, no Instagram, no YouTube. E quando responderem, me marquem, me mandem por aqui, que eu vou adorar saber um pouquinho mais de vocês através dos livros. E lembrando, gente, sábado às 17 horas tem Samantha Belletti Show. Não percam, já ativem um lembrete, o link vai estar aqui na descrição, assim como o link de todos os vídeos em que eu falei sobre esses livros. Muito, muito obrigada por terem assistido. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Se forem de comprar alguma coisa na Amazon, comprem com o meu link. Espero vocês no próximo vídeo. Me sigam também no Twitter e no Instagram. E é isso. Muito, muito obrigada e até a próxima. Tchau!